Olá, querido aluno, tudo bom? Professor Michel Vinagre aqui, dando continuidade, né, ao nosso estudo, quase fechando a nossa playlist aqui sobre o concurso de pessoas, somente o que mais cai, né, indo direto ao ponto, tentando ser o mais didático possível, para que você tenha sua aprovação aí na prova da OAB, né, para que você tenha sua aprovação no seu cargo concurso público, Delta, promotoria. E se você é um colega advogado militante, junte-se a nós, né, porque é sempre bom aprender. Nós temos esse programa aqui educacional. Queria pedir muito, muito mesmo que você que curte, né, compartilhe, se inscreva no canal, professor Michel Vinagre, a gente está no Instagram, no YouTube, no Threads, né? Enfim, queremos aqui estar sempre ensinando alguma coisa. Nós já falamos sobre tudo, já falamos sobre participação, nós já falamos sobre autoria, coautoria, teorias, nós já falamos sobre participação, agora falamos, né, se há a concurso de agente em crimes doloso, em crimes culposos, no outro vídeo, se há a participação de agentes, né, nos crimes omissivos, né, próprios ou impróprios, explicamos a diferença. E vamos aqui agora partindo, né, vamos trabalhar aqui sobre a participação de menor importância. Essa participação de menor importância é muito legal você saber, né? Primeiro, que cai em concurso, e o segundo, né, que há a necessidade, né, do advogado criminalista estar um pouco mais atualizado com a jurisprudência, né, como se forma o tribunal, para dar melhor seu cliente. Né? Nós tivemos colegas que conseguiu, né, a participação de menor importância no júri, né, que é bem difícil de você explicar, são pessoas leigas, são pessoas do povo, né, é o veredicto máximo da democracia, né, que você seja julgado pelos seus pares, né, plenitude de defesa, que é o júri, não é ampla defesa, é plenitude, vale tudo, né, dentro, óbvio, de questões éticas. Agora mesmo o STF proibiu, nós já tínhamos uma liminar, mas formou maioria para proibir a tese, né, quesital, qualquer tipo de fala de legítima defesa da honra, né? Ela fere, né, direitos e garantias constitucionais individuais. Então, mas é ali plena, então você tem que mostrar para isso. Então, parabéns aí os doutores que conseguiram, o doutor Flávio Fernandes, o doutor Igor Carvalho, né? Um júri bem complexo, conseguiram aí ter várias pessoas condenadas a muitíssimos anos, deles 6, 7 anos. A vitória é muito grande quando você vê ali no boldo sendo condenado a 80, 100 anos, né? Vários homicídios. Então vamos lá, o que seria a participação de menor importância? A gente tratou na primeira aula sobre a teoria monista, a gente fala muito, né, dela, né? Teoria monista, pluralista, a gente passou tudo isso aí nessa playlist. Então, se você abrir seu Código Penal no VEDMECOM, ou se você abrir aí mesmo no Planalto, sempre aconselho esses dois, você vai ver que o artigo 29 ele fala isso, mas a gente já está um pouquinho à frente. A gente vai estar trabalhando hoje o parágrafo 1º e o 2º, né? O parágrafo 1º vai falar o seguinte, ó, se a participação for de menor importância, ou seja, ele já está dando esse nome, participação de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. O partícipe por si só, você tem que ter bem ancorado isso, ele não participa do núcleo do tipo. Senão ele estaria ali como autor, coautor imediato. Ele trabalha com instigação, né? Com aquelas 3 colunas que eu trabalhei para vocês, né? Ele instiga, ele auxilia, mas ele não trabalha, né? O nome já diz partícipe porque participou, ele não comete o núcleo do tipo. Então, a lei vai dar realmente uma diminuída muito legal nisso. Então, o que a gente tem que ter em mente, né? A participação, né, de pouca relevância causal, isso daí você tem que ter esse nome de pouca relevância causal, né? Ela é ferida exclusivamente no caso concreto. Não tem como você ter uma noção, é isso que vai acontecer. Você tem que ver o caso concreto, né? Porque ele é com base no critério na equivalência dos antecedentes. Para quem não lembra, né, conditio sine qua non. Essa palavra é muito conhecida no começo da faculdade, depois vai ficando pretificada, né? Você vai se afastando um pouco. Essa teoria, né, que não é só uma palavra, a expressão conditio sine qua non, ela significa condição sem a qual. Essa é uma tradução ipsilítere, né? Ou seja,
mas ela indica algo, que ela serve realmente para todos os ramos do direito. Você vai ver um trabalhista falando, mas qual foi a condição sine qua non do rompimento do contrato? Você vai ver um civilista, né? Qual foi a condição sine qua non para que isso acontecesse? Ou seja, ela ofere muitas áreas. Agora, no direito criminal, né, ela limita com o bem jurídico tutelado maior, que é a vida. Então, ou seja, ela indica as circunstâncias indispensáveis. Se você fosse discorrer sobre a condição sine qua non, eu acho que uma palavra seria o seguinte, né? Ela indica as circunstâncias indispensáveis à validade e existência de um ato. Sem isto, esta conduta aconteceria? Se isto não tivesse sido feito, né? O núcleo do tipo aconteceria? Então, você vai para uma questão de exclusão, né? Com a condição sine qua non, ou seja, é indispensável a validade do ato, essa situação? Ela é indispensável? É dispensável? Não, é isso que tem que ser questionado aí na sua cabecinha, né? Então, ou seja, trata-se de conduta, né? De contribuir para a produção do resultado, ou seja, está produzindo, né? Mas de forma menos enfática, muito menos que o partícipe. É participação, né? Como disse o nome, você vai ter ali a participação de menor importância. É algo, né, realmente que tem algo bem menor. Então, isso que tem que ser de forma menos enfática. Então, ela deve ser encarada, né, em razão do qual ela deve ser encarada, né, com menor rigor. Olha, se o partícipe por si só, ele já não pode ter uma pena como o núcleo do time, quanto autor intelectual, quanto teoria do domínio do fato. Imagine uma participação de menor importância, né? Por isso que você tem aquela detração ali de 2/3 a 1/6, ou seja, 2/3 da pena, você dá uma pena alta, é muita coisa que você tira disso daí, né? Então, de menor importância, né? E ela se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, tá? Por favor, não erre isso em questão, não erre em hipótese nenhuma, com o curso da CESP, com o curso da FGV, em alegações finais, se você for só um advogado militante, não existe participação de menor importância para autor, coautor, não existe executores, porque eles, né, eles participam, eles moldam, né, eles esculpem, eles agridem, né, o núcleo, a ação nuclear típica. Então, ou seja, ainda que lacônica a sua contribuição, não pode haver isso. Então, se você pegar uma questão, né, a teoria de menor importância, cara da CESP, né, diminui de 2/3 a 1/3 a conduta do coautor mediato, aí você vai com aquela questão, leu a letra da lei mal feita. Não existe, em hipótese nenhuma, não existe a hipótese, tá, de ter a participação de menor importância, não existe essa hipótese, vamos tirar um link aqui, não existe essa hipótese de ter, tá, essa participação de menor importância, ela não existe essa hipótese menor para coautor e autor. Então, salvo essa minha retórica toda, professor, que chato, mas a gente aprende condutas por meio da repetição, né? O professor é uma figura chata, né? É a figura que a gente zomba depois que a gente brinca. O cara falava, tinha um professor meu de direito penal, ele falava preclui, né? Não sei o que, precluiu, fala tão precluiu que aí o pessoal começou a dar entonação da voz dele, o pessoal já conhecia ele assim, até faleceu, um brilhante advogado, tão novo, né? Preclui, sabe? Mas ele colocou na nossa mente ali o que era a preclusão, né? O que era ali a prescrição, ele soube diferenciar, ele era magnífico, mas ele teve essa síntese, né? A gente vai ter também um pensamento muito interessante, eu queria convidar você a acompanhar um pouquinho mais a literatura do André Salim e do Marcelo Azevedo, né? É bem interessante, eles são doutrinadores aí novos no mercado, você tem que se oxigenar, né? A gente sabe da relevância do Rogério Chance, Mirabete, etc e tal, mas é bom você flertar com o novo, né? Tem o Auri Lopes Júnior, que nem é tão novo, mas é fantástico, né? Então, enfim. Ele vai falar o seguinte, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Possui aplicação apenas ao partícipe, já visto que é incompatível, né,
com a conduta do autor, que realiza o verbo do tipo, né? Ele possui o domínio. Então, essa é o pensamento dele ali, ipsiliter, né? Depois, se você quiser dar uma pausa no vídeo, procura aí. Já o Mirabete vai trabalhar com uma questão um pouco diferente, né? Ele vai trabalhar que a aplicação dessa causa de diminuição, o Mirabete ele já vai entrar numa questão, né? Que é um dever, é um dever poder, aquela questão, quando diz assim, o juiz pode fazer, né? Essa questão que você fala, então a doutrina toda caminha que uma vez preenchido qualquer requisito, o juiz tem a obrigação de fazer, né? Então ele vai falar o seguinte, o Mirabete, né? Que a aplicação dessa causa de diminuição é facultativa para o juiz. Mas se tem pensamento retroativo, né? Se tem ali, se preencheu os pressupostos objetivo e subjetivo, tem que dar, até para você evitar aquela coisa, por que deu para fulano e não deu, né? Poxa, mas o fulano é bem abastardo, o outro é branco, o outro é negro, então a gente tem que fugir disso, né? Quando você aprende a teoria geral do direito, você vai ver, né? A lei é abstrata, a lei é não sei o quê, porque você tem que ter, a lei é para todos, e você tem que ter essa sensação, opa, a lei é para todos, eu fui punido no sinal vermelho, o meu Fusca, mas a BMW também vai ser, entendeu? Eu já estou achando uma coisa muito desconfortante, até aventando aqui, é a questão do 311, parágrafo 2º, né, mudando um pouquinho o foco da aula, que é a forma com que a conduta de identificação de sinal automotor. Está pegando os motoboy pobre, prende, não tem fiança, audiência de custódia. Mas está cheio de artista aí que foi lá e não sei por que critério, carro sem placa, a pessoa foi e deu fiança. Então isso é uma coisa que tem que se ver, gera desconforto. A gente já é um país muito, sabe, desrespeitoso com o negro, com o pobre, né? Mas Bittencourt vai discordar, né, desse pensamento de Mirabete, voltando aqui para a aula, né? Ele deve utilizar essa causa de diminuição de pena e mais, se aproximando do máximo de acordo com a culpabilidade. Porque quando a lei fala assim de 2/3 a 1/6, não é porque o juiz é bom ou ruim, ele tem que ter critérios, né, abstratos ali para falar o seguinte, olha, eu estou botando o máximo, dando o mínimo desconto, porque as condições de culpabilidade da gente não são favoráveis. E eu estou dando o mínimo, ele não tem que flertar com nada. Ou seja, o direito ele tem que ter uma sensação de justiça, né? Agora, uma coisa interessante, guarde, né? O que seria, se você fosse perguntado, candidato, uma participação inócua, né? Poxa, eu já sei que é uma participação de menor importância. Agora, o que seria a participação inócua? A participação inócua, né? Ela em nada contribui com o resultado, ou seja, ela não é punível, né? Em tais casos, não há relevância na conduta de nexo causal, ela exclui, né, o concurso de agente. E aí você pode falar, oh, que exemplo mirabolante. Não, a pessoa pode até ter atitude de partícipe, ela pode ter auxiliado, instigado, mas a participação dele é inócua. Dá um exemplo, professor, dou. Você empresta uma arma para A matar B. Só que chega na hora, B fica puto, desculpa a expressão, não vou dar tiro não, vou fazer você morrer na faca. Guarda o revólver ali, mata a pessoa na faca, picota no machado. A tua participação foi inócua, entendeu? Ele não matou com o bem que você deu. Ah, professor, tá, mas se ele instigou, vamos trabalhar aqui, né, com exemplo, né? É bom essa lucubração para outra coisa. Você tem que pegar questões e fazer ela virar 10.000 na tua cabeça, né? É o caminho da aprovação. Mas a participação inócua é isso, ela não conseguiu corroborar. Tá? Eu empresto ali a casa para ela servir de cárcere. Eu só faço isso. Ah, vocês vão sequestrar mesmo? Então vá lá e traz para minha casa. Se essa conduta acontecesse, eu teria ali, sim, a questão do partícipe, eu teria até a questão de coautoria, mas não aconteceu nada. A pessoa levou para outra casa e nem te deu satisfação. E nunca mais falou com você. Aí pega a escuta telefônica, ou seja, há uma participação inócua, né? O direito ele tem que atingir as ações nucleares, né? O direito é o último ratio, você já aprendeu isso, né? Então vamos lá, vamos na acelerada, que eu quero gravar vídeos curtos agora. Se você ler ali o artigo 29, parágrafo 2, você vai estar falando da participação dolosa distinta, né? O que significa isso? Dá uma lida comigo, que diz, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, né, se ele aplicar a pena deste, essa pena será aumentada até a metade no caso de crime prevível o resultado. O que seria a participação dolosa distinta? Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos um caso absurdo de uma pessoa que matou uma grávida, a mando
ela nem sabia que era amante, coitada. Ela achava que ele tinha divorciado, né, lá em Macaé. E o cara com 9 meses de 9 meses de gestação mandou matar a jovem. A pessoa que dirigiu a moto, ela mesmo procurou a polícia, porque ela fez o seguinte, ó, me chamaram para roubar. Quando foi, o cara de trás foi e efetuou o disparo, né? Esse seria o caso. Você sai para roubar com a pessoa, você sai para furtar, vamos entrar naquela casa? Vamos levar tudo, vamos. Aí chega lá, tem uma mulher dormindo, o teu participante fala, meu irmão, eu vou estuprar ela, você não participou, você não quis disso. Agora, tem algumas coisas, né? Você responde pelo crime menor, agora, desde que não seja previsível o resultado, né? O caso seria um caso que é muito difícil, é mais para um concurso público, no caso do roubo, né? Majorado, roubo qualificado, uma conduta do vulgo latrocínio. Ou seja, quando o latrocínio ele não é julgado nos crimes dolosos contra a vida, que nem o crime com o patrimônio. A pessoa vai roubar e comete homicídio, ou seja, é um roubo seguido de morte, né, que seria o latrocínio, com a pena altíssima. Se eu não me engano, perdoa aí 20 a 30, ou 24 a 30 anos. Flerta ali, né, com 5,8 para o terceiro, com 5,9, das penas mais altas. Então, a pessoa só foi roubar, né, mas era previsível, né, pô, se o cara não reage, né, então há essa questão aí, essa questão. Então, hipótese, né, que o agente não quis participar, então você tem que ter, né. Agora, você tem que ver o seguinte, no caso de ser previsível o resultado mais grave, como eu estou falando, né, se ele é previsível, né, ele vai responder pelo que menos grave, mas ele vai ter aquele acréscimo na lei. É só você ler o artigo 29, parágrafo 2º, né? Então, você vai verificar ali o desvio, e isso também cai muito em concurso, você tem que ter um feeling para decorar, né? O desvio subjetivo de conduta. O que é isso, né? Que é um dos concorrentes, né, do crime pretendia cometer uma infração menos grave do que a que pretendia. Então, ou seja, isto que eu falei para você é o desvio subjetivo de conduta, né? Ou seja, você vai, você vai sempre aplicar a pena do crime que pretendia cometer aumentada de até a metade se o resultado foi mais gravoso, né? Se o seu resultado ele for previsível, aplica-se o crime que a pessoa cria. No caso do furto, você vai somente responder pelo furto. Não dá para você prever que a pessoa estrupar a outra. Mas no caso desse como homicídio, dá para ver que quem vai roubar pode matar, vai trocar um tiro, vai reagir, né? Então, o intuito da cooperação dolosa distinta, né, também é conhecido como desvio subjetivo de conduta. Então, ou seja, na sua prova você pode cair da seguinte forma: desvio, cooperação dolosa distinta ou desvio subjetivo de conduta. Então, são as duas coisas. E para tudo em direito ser chato, né, concursando, a gente também tem mais duas questões aí. A primeira questão é desvio subjetivo quantitativo e desvio subjetivo qualitativo. O que é isso, professor? Só para concurso, você nunca mais vai ver isso na vida. Na verdade, quem trabalha com o Tribunal Superior sabe que o tribunal é muito técnico, né? Os tribunais dos estados também foram, mas já está caindo muito, enfim. O desvio subjetivo quantitativo é o seguinte: ao desviar do plano original, né, o agente observa de forma mais grave o mesmo bem jurídico, né, de natureza semelhante. Então, ou seja, o crime ajustado era furto, mas o do agente praticou roubo, ou seja, isso é o desvio subjetivo quantitativo. O desvio subjetivo qualitativo, ou seja, um está quantitativo, ele está na remessa de quantidade mesmo, ou seja, ele tem um desvio, né, do plano original e ele ofende o bem jurídico tutelado de maneira mais grave. Você sai de um furto com a pena de coisa e vai para um estupro, né, o crime contra a dignidade sexual. Então você vai para uma questão quantitativa. E tem o desvio subjetivo qualitativo, que é o quê? Ao desviar do plano original, né, o agente ofende bem jurídico totalmente distinto, né? O crime era ali de algo e ele praticou outra coisa. Então, queridos alunos, só para vocês terem uma noção, né? No exemplo aqui eu me enrolei, eu peço perdão, a gente tem que ser humilde, né? No subjetivo quantitativo, o exemplo seria, ele pratica um crime de roubo
né? Ou seja, ele se desvia para o objeto maior, né? Ele vai praticar um crime de furto e pratica um de roubo. Só para a gente fechar aqui, não tem necessidade de editar. E no subjetivo qualitativo, né? Ele se desvia do plano original, onde ele vai, era ajustado um furto, ele pratica um estupro. Desculpa aí por qualquer... Né? A gente sabe que na hora de estudar a gente quer a coisa direitinho, né? Não quer confusão. Mas foi bem esclarecido aí. Um beijo no coração, curta, compartilhe o canal aí, que Deus abençoe cada um.